Ao lado de Paula Sampaio e Elivaldo Barbosa, aqui no estúdio. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, também a você que nos assiste aqui. Daqui a pouco você vai ver uma foto de um clique feito por Paula Sampaio. É Elivaldo Barbosa que está ali mesmo, né? Joelson, eu já fiz muitos registros valiosos nessa minha jovem carreira de jornalista, mas esse que você vai ver hoje, ele tem um valor imprescindível. Daqui a pouco, aqui em tempo real, no nosso Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Paula. Olha esse registro, Paula. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Vamos saudar a Sávia Barreto, que está lá em Brasília. Sávia, uma ótima tarde para você. Ótima tarde, estou curiosa. Eu não tenho, gente, retorno de vídeo, então eu não tenho como saber. Vão ter que me descrever a imagem, por favor. Preciso dessa foto. Vamos fazer o seguinte, Paula, nesse momento, vai enviar para o seu WhatsApp para você tomar conhecimento de que imagem estamos falando, mas somente no final do Jornal do Piauí nós vamos revelar o que há nessa foto. No centro, Elivaldo Barbosa, tá? A Paula vai mandar para você, sabe? Agora vamos falar a respeito... Combinado. Combinadíssimo. Vamos falar agora a respeito do saldo da sessão conjunta ontem do Congresso, né, e o que ficou para a semana que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira, além de Rodrigo Pacheco, chegaram a um acordo sobre como será o sistema de pagamento de contribuições ao INSS por parte de empresas de 17 setores da economia. O sistema segue inalterado até 31 de dezembro de 2024. Aí, Sávia, pergunto para você, esse acordo agradou os dois, desagradou todo mundo? Como é que ficam esses 17 setores, esse diálogo com o governo? Joelson, é um meio termo, né? Parece que depois dessa crise que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul, que tem tomado a atenção de todo o Brasil, mas também do mundo político, acho que houve ali, de certa forma, um arrefecimento dos ânimos que a gente acompanhou nas últimas semanas, estavam muito tensionados entre o Palácio do Planalto, onde eu estou hoje aqui em Brasília, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, foi um meio termo, né? A desoneração, ela vai acontecer, só que de maneira gradativa, a reoneração. Então, esse ano, as empresas continuam sem pagar a alíquota cheia, mas a partir do ano que vem, até 2028, elas vão progressivamente, gradativamente, aumentando o valor da contribuição. Isso é algo que foi solicitado pelas empresas desses 17 setores que mais empregam no Brasil, mas o governo federal também contra-argumenta, né, que precisa da arrecadação, até porque são os recursos que fazem também a economia girar com obras do governo federal. Então, assim, eu diria que foi um meio termo, não totalmente aquilo que as empresas queriam, que era a manutenção, a permanência da desoneração, e nem aquilo que o governo federal queria, inclusive porque o governo federal ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação que já tinha votos com uma tendência muito clara a sustar totalmente a desoneração, então foi ali um meio termo possível nesse contexto. Muito bem. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou sobre, inclusive, outras questões que ficam para ser discutidas depois. Vamos ver. Fizemos uma boa sessão do Congresso Nacional e outras questões ficaram para o dia 28 de maio, terça-feira, quando então definiremos os vetos remanescentes. Mas muito importante essa sessão de hoje, inclusive, para a votação e aprovação dos projetos de lei do Congresso Nacional, que são muito importantes nesse momento para o estado do Rio Grande do Sul. Então, de fato, uma etapa cumprida importante e em função dessa tragédia no Rio Grande do Sul, essa convergência do Executivo com o Legislativo se mostra mais importante do que nunca. Cada dia é uma etapa, cada dia uma realização. Aprovamos um projeto de decreto legislativo. Hoje o presidente Lula lançou uma série de medidas. Eu não pude estar presente porque estava presidindo a sessão do Congresso Nacional, que por sua vez votou então o PLN para fazer uma correção na LDO em relação às transferências especiais, priorizando o Rio Grande do Sul. Portanto, é uma mobilização geral em torno desse grande problema nacional. E essa mobilização em torno desse grande problema nacional não para. Teve uma ação, inclusive, do Progressistas, que fez doação de emendas ao Rio Grande do Sul. O deputado federal Júlio Arcoverde hoje conversou com Elivaldo Barbosa a respeito desse gesto. É muito mais do que um gesto, essa ação, né, do Progressistas em defesa das pessoas que sofrem com as ações das enchentes do Rio Grande.
Foi o primeiro partido que teve essa ação, por iniciativa do presidente nacional, Ciro Nogueira, e do nosso líder na Câmara, doutor Luizinho. O partido se reuniu na última terça-feira e decidiu que cada parlamentar vai doar 500 mil de suas emendas para o povo do Rio Grande do Sul, para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso totaliza em torno de Câmara e Senado mais do que 25 milhões. O deputado federal, Júlio Arcoverde, do Progressistas do Piauí, falou também sobre liberação desburocratizada. O Congresso aprovou medidas para favorecer o estado do Rio Grande do Sul. Um trabalho intenso hoje, essa semana, por conta da Comissão de Orçamento. A gente teve que fazer várias reuniões, várias medidas de urgência foram necessárias a ser relatadas e votadas, e a gente conseguiu, na última quarta-feira, autorizar 480 milhões do governo imediatamente para o Rio Grande do Sul e liberar as emendas individuais e de bancada dos deputados do Rio Grande do Sul que sejam liberadas imediatamente, totalizando 580 milhões das bancadas e individuais e mais 480 milhões do governo federal. Elivaldo Barbosa, Paula e Sávio. Elivaldo, nós vimos aí na fala do deputado federal Júlio Arcoverde e também na fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o Brasília segue olhando para o Rio Grande do Sul e todo o seu drama. Teve esse movimento próprio do progressista das emendas para o Rio Grande do Sul, mas há esse esforço de todos para, por exemplo, desburocratizar repasses ao Rio Grande do Sul, Elivaldo. Agilizar porque a situação exige, não é, Joelson? Não é fácil, a situação no Brasil todo já sabe, acompanha, se compadece, sofre com os gaúchos. Então é preciso que as autoridades, o Congresso Nacional, o governo, cada um fazendo a sua parte, possam desburocratizar, desatar nós e agir com maior presteza, com maior agilidade no sentido de buscar as saídas do socorro imediato, mas também pensar no planejamento de enfrentar essa situação no futuro, de médio e longo prazo. Por isso que partido político, o Congresso como um todo, nessas medidas que foram citadas inicialmente lá pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que teve ali a presença também de ministros como Fernando Haddad e também o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e é importante que essa integração, governo e Congresso, ela seja a mais saudável possível nesse momento de que exige muita ação das autoridades públicas. Paula, essas medidas, elas além de resolverem, ajudarem pelo menos a diminuir o drama das pessoas lá no Rio Grande do Sul, elas nos fazem olhar com mais cuidado, inclusive, para o drama dos gaúchos nesse momento, Paula. Joelson, eu observava uma pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional dos Municípios, que aponta que quase 70% das cidades do Brasil não se consideram preparadas para lidar com situações como essa que acontece no Rio Grande do Sul. A gente até conversava com o deputado, não é, Elivaldo, sobre essas situações de desastres, tanto em termos de enchente, também como de secas muito intensas, mais em regiões do Norte e do Nordeste, e da importância, né, do país, através do Congresso também, se preocupar e se antecipar, porque essa situação no Rio Grande do Sul foi uma situação acontecida neste ano de uma forma mais extrema, mas a gente sabe que todos os anos, em algumas regiões do país, há sim vítimas, há situações como essa e não tem como evitar algumas situações, mas há como prever, há como se antecipar e salvar o maior número de vítimas e também preservar os bens dessas pessoas, né? São pessoas que muitas vezes lutaram a vida inteira para ter aquela casa, aquela residência e em um dia ver tudo destruído. Então é importante que o país tenha esse planejamento e isso passa por essa união. Bom, o governador, inclusive, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sofreu muitas críticas por conta da dificuldade de prevenir o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não sei como é que ele faria isso, mas há críticas nesse momento também à gestão lá no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, Sávia, Brasília vai continuar, pelo visto, olhando, né, com um olhar diferenciado para o Rio Grande do Sul e tentando desburocratizar o máximo possível a liberação de recursos e ajuda.
Ontem a gente viu aqui, Joelson, no Palácio do Planalto, o presidente Lula anunciando 50 bilhões de reais em ajuda. Agora é importante lembrar que esse dinheiro ele não é uma transferência direta ao Rio Grande do Sul. É, de certa forma, crédito para a população que mais precisa, também para os empresários do setor, e isso vai ser liberado de maneira gradativa. Na segunda-feira aqui vai ter uma nova solenidade, na terça também, ou seja, essa liberação de recursos ela é por etapas, até porque a gente não sabe a dimensão do estrago até as águas baixarem. Agora, a prevenção, ela é importante. Eu acho que Brasília está tendo um olhar, o Congresso, o Palácio do Planalto, para medidas que possam, de certa forma, impedir que outros estados, outros municípios passem pelo que o Rio Grande do Sul está passando agora, né? Isso é com uma série de obras que a gente sabe que nem sempre dá a visibilidade necessária, são obras de infraestrutura, obras que não dão muitas vezes voto, mas que salvam vidas.